O Brasil acaba de ganhar mais um capítulo bizarro em sua história. No dia 3 de junho de 2025, o humorista Léo Lins foi condenado a mais de 8 anos de prisão em regime fechado. O motivo? Piadas. Sim, você leu direito. Piadas contadas em um palco, durante seu show de stand-up perturbador, que já tinha sido visto por milhões de pessoas na internet. A decisão da juíza Bárbara de Lima Izep, da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, não só determinou a prisão, mas também aplicou multas que somam uma fortuna e o proibiu de fazer o que ele faz para viver, comédia. A defesa, claro, já avisou que vai recorrer, mas o recado do judiciário foi dado e é assustador. As piadas que levaram a essa condenação histórica abordavam, sem filtro, diversos grupos sociais: negros, idosos, pessoas com deficiência, nordestinos, LGBTQIA+, entre outros. Para o Ministério Público Federal e para a juíza, isso não foi humor, mas sim discurso de ódio. A sentença afirma que ele promoveu intolerância e feriu a dignidade humana. O argumento é que a comédia não pode ser um passe livre para cometer crimes. A questão que fica no ar é: quem decide o que é piada e o que é crime? Um burocrata de toga que talvez nunca tenha pisado num clube de comédia? A condenação de Lins não foi um raio em céu azul. Ele já vinha colecionando processos e polêmicas por seu humor ácido. Em 2022, foi condenado a pagar uma indenização por uma piada envolvendo a mãe de um jovem autista. Em 2023, viralizou negativamente por uma piada sobre uma criança com hidrocefalia. Para seus críticos, esse histórico prova que ele é um criminoso contumaz, que usa o palco para disseminar preconceito. Para seus defensores, ele é apenas um comediante que trabalha com humor negro, um estilo que existe no mundo todo e que, por definição, mexe com temas sensíveis. A diferença é que, no Brasil, isso agora pode te levar para a cadeia. O caso perturbador, especificamente, ganhou enorme proporção quando a Justiça mandou tirar o especial do ar em 2023. A partir dali, o que era um show de comédia virou uma peça central no debate sobre liberdade de expressão no país. De um lado, ativistas e parte da sociedade comemoraram a ação como uma vitória contra a discriminação. Do outro, comediantes, artistas e defensores da liberdade de expressão viram o ato como censura pura e simples. A sentença de prisão, em 2025, foi o ápice dessa batalha, transformando no primeiro comediante condenado por piadas no Brasil. A base legal para mandar um comediante para a prisão por contar piadas é uma mudança recente na legislação brasileira. Em 2023, foi sancionada a Lei 14.532, que fez uma alteração crucial: equiparou o crime de injúria racial ao de racismo. Na prática, isso significa que a ofensa deixou de ser algo que dependia da queixa da vítima e passou a ser um crime inafiançável e imprescritível, com ação pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público pode processar o autor da ofensa por conta própria, e a pena se tornou muito mais severa. O legislador, na época, vendeu a ideia como um avanço no combate ao preconceito. O problema é que a lei também trouxe um agravante específico que mira diretamente em quem trabalha com a palavra. A pena é aumentada se o suposto crime for cometido em atividades artísticas ou de humor, seja em um palco ou em publicações na internet. Foi exatamente esse dispositivo que a juíza Bárbara de Lima Izep usou para fundamentar a pesada sentença contra Léo Lins. A interpretação da magistrada foi de que, ao fazer piadas sobre minorias em um show com milhões de visualizações, Lins não estava apenas sendo engraçado, mas sim praticando racismo de forma recreativa e incentivando o ódio em massa. É a criminalização oficial da piada. Essa nova lei cria uma armadilha perigosa para qualquer forma de expressão artística no Brasil. O humor, por sua natureza, vive de estereótipos, exageros e, muitas vezes, do absurdo.
Uma piada sobre portugueses, argentinos, gaúchos ou qualquer outro grupo se baseia em caricaturas. Com a nova lei, um promotor ou um juiz pode interpretar qualquer uma dessas piadas como um ataque preconceituoso a uma coletividade. A subjetividade é total. O que para uma plateia é uma catarse de risadas, para alguém de fora pode ser considerado uma ofensa digna de processo e, como vimos, de cadeia. O resultado é um ambiente de insegurança jurídica e medo. Comediantes agora precisam pensar 2, 3, 10 vezes antes de subir no palco. Será que a piada sobre sogra pode ser vista como ofensa aos idosos? A piada sobre a dieta pode ser enquadrada como gordofobia? A liberdade de testar material, de errar e até de ser ofensivo, que é a base da comédia de stand-up, está sob ameaça. A lei, criada com a suposta intenção de proteger grupos vulneráveis, acaba de criar uma nova vítima, a própria liberdade de expressão e a arte de fazer rir. Quando olhamos para fora do Brasil, a condenação de Léo Lins se torna ainda mais absurda. Nos Estados Unidos, a meca do stand-up, a primeira emenda da Constituição garante uma proteção quase sagrada à liberdade de expressão. Comediantes como Dave Chappelle, Bill Burr ou o falecido George Carlin construíram carreiras inteiras fazendo piadas sobre os temas mais tabus possíveis, incluindo raça, religião e deficiências. Eles podem ser criticados, cancelados nas redes sociais, perder contratos. Mas a ideia de serem presos por suas piadas é simplesmente impensável. Lá, entende-se que a resposta para um discurso que você não gosta é mais discurso, e não a força do Estado. Na Europa, o cenário é um pouco diferente, mas ainda assim distante da realidade brasileira. Países como França e Alemanha possuem leis mais rígidas contra o discurso de ódio, especialmente no que diz respeito a racismo e negação do Holocausto. O comediante francês Dieudonné, por exemplo, já foi condenado diversas vezes por falas antissemitas. No entanto, as punições são, em sua maioria, multas ou penas alternativas. Uma sentença de mais de 8 anos de prisão em regime fechado por piadas, como a aplicada a Léo Lins, seria vista como uma medida draconiana e desproporcional, mais comum em regimes autoritários do que em democracias consolidadas. No Reino Unido, a tradição do humor ofensivo também é forte, com nomes como Ricky Gervais e Jimmy Carr, que testam constantemente os limites do aceitável. Embora existam leis contra a incitação ao ódio, a aplicação delas no campo da comédia é extremamente cautelosa. A sociedade britânica parece entender que o contexto de um show de humor é diferente de um discurso político ou de uma ameaça real. A punição para um comediante que cruza a linha geralmente vem do público, da crítica e do mercado, não da polícia e do sistema judicial. O tribunal é a bilheteria, não o fórum. O caso brasileiro, portanto, coloca o país em uma posição isolada e preocupante. Enquanto as democracias mais desenvolvidas debatem os limites do humor no campo das ideias e da cultura, o Brasil optou por tratá-lo como um caso de polícia, com direito a processo criminal e pena de prisão de quase uma década. Isso nos aproxima mais de países onde a crítica e a sátira são silenciadas pelo poder do Estado do que das nações que prezam pela liberdade como um valor fundamental. A condenação de Léo Lins é um precedente perigoso que pode afetar não só comediantes, mas qualquer cidadão que ouse usar o humor para criticar ou simplesmente para fazer rir. A condenação de Léo Lins escancarou uma divisão profunda na sociedade brasileira. De um lado, está o time da liberdade de expressão irrestrita. Para esse grupo, do qual faço parte, o humor não pode ter limites impostos pelo Estado. A comédia é uma arte que precisa de liberdade total para explorar todos os assuntos, inclusive os mais desconfortáveis. Argumenta-se que proibir piadas sobre certos temas não acaba com o preconceito, apenas o esconde, impedindo que ele seja discutido e ridicularizado. Para esse lado, a ofensa é subjetiva. O que ofende uma pessoa
faz outra rir. A solução não é prender o comediante, mas simplesmente não consumir seu trabalho se você não gosta. Do outro lado da trincheira está o grupo que defende a imposição de limites para o humor. Para eles, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e termina onde começa o direito do outro de não ser humilhado ou discriminado. Defendem que piadas sobre grupos historicamente vulneráveis, como negros, pessoas com deficiência ou a comunidade LGBTQIA+, não são apenas piadas, mas sim ferramentas que reforçam estereótipos, perpetuam o preconceito e podem, inclusive, incitar a violência. Para esse lado, o discurso de ódio disfarçado de comédia não merece proteção legal e deve sim ser punido com o rigor da lei para proteger a dignidade dessas populações. Os exemplos para defender cada lado são muitos. Quem defende a comédia livre cita os grandes mestres do humor mundial que jamais poderiam trabalhar no Brasil de hoje. Lembram que a sátira política, por exemplo, muitas vezes ofende políticos e seus eleitores, mas é essencial para a saúde da democracia. Argumentam que a partir do momento em que se abre a porta para proibir uma piada, qualquer coisa pode ser proibida amanhã, dependendo de quem está no poder. A censura, dizem eles, começa assim, com uma justificativa nobre para calar alguém de quem não gostamos. Já quem pede por limites, aponta para o impacto real que as palavras podem ter. Citam casos de bullying, agressões e a dor psicológica sofrida por pessoas que se veem constantemente ridicularizadas por características sobre as quais não têm controle. Argumentam que uma sociedade mais justa e inclusiva exige que todos sejam tratados com respeito e que o palco não pode ser uma licença para desumanizar os outros. Para eles, a condenação de Léo Lins não é sobre censura, mas sobre responsabilidade e sobre deixar claro que, no Brasil, a dignidade humana vale mais do que uma risada. E para você, qual é o limite do humor? Um comediante deve poder fazer piada com absolutamente tudo, correndo o risco de ser apenas criticado ou ignorado pelo público? Ou o Estado deve intervir e usar a lei para definir o que pode e o que não pode ser dito em um palco com risco de prisão? A discussão está mais quente do que nunca. Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo e vamos continuar essa conversa.